Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, um canal que responde às questões que você envia. A gente faz uma aula em cima das questões, monta, para que a gente possa fazer uma discussão clara acerca do tema. Se você gostar, participa. Estou aqui esperando a sua colaboração. Se você não colaborar, eu falo só o que eu quiser, tá? Mas tô abrindo para você participar. Mande a sua questão para a gente. Hoje nós vamos falar sobre imagens cerebrais feitas durante o cérebro mediúnico, durante o transe mediúnico. Isso chama-se neuroimagem. Então vamos lá. São as imagens do cérebro, né? Você tá vendo aí? Você tá vendo aí é para quem tá assistindo no canal. Quem está vendo aqui no Instagram ou quem está vendo no Face, depois vai lá ver as imagens no canal Mediunidade Clínica para ficar mais completo, para você entender melhor, mas eu vou explicar o melhor que eu puder, tá? Então, vamos entender primeiro o que é neuroimagem, né? Você já fez tomografia, né? Uma tomografia, vai lá, o doutor pediu uma tomografia, ou você já fez uma ressonância magnética também, sabe? Você entra lá naquele biscoitão, tira a fotografia de você de todo jeito, e depois o doutor lê aquele resultado. Só que aqui nós estamos falando de tomografia e de ressonância magnética que você tira da cabeça, do cérebro, durante o transe. Então, nossa, faz isso? Faz. Essa tomografia é uma fotografia bem modernosa, não invasiva, ninguém vai botar nenhuma agulha lá dentro, uma câmera, é tudo aqui de fora, né? É uma fotografia do interior, lá dentro do nosso cérebro. E são recursos importantes. E eles foram desenvolvidos, não era para tirar fotografia de médium, era para diagnosticar problemas na consciência, distúrbio, a pessoa está doente, tem um mal-estar, tem uma doença, tem uma esquizofrenia. Vamos ver como é que funciona o cérebro. E isso não é coisa dos antanho, isso é coisa mais moderna, é coisa mais recente, não é? E isso foi utilizado depois para pesquisar o transe mediúnico. Vamos ver essa história como é que fica, né? Ela passa a ser usada como um método de investigação mediúnica há muito pouco tempo, há uns 12, 10 anos aproximadamente. Eu tenho acompanhado essa pesquisa durante esses 10 anos para cá, porque eu me comunico por esse tema da comunicação espiritual, do transe mediúnico, como é, como não é. Mas você entendeu, a neuroimagem foi feita para ver doença. Aí um médico falou assim: olha, e se a gente fizesse neuroimagem para ver mediunidade? Você lembra, a gente já comentou lá atrás que muitas das vezes a mediunidade ela é vista como doença, não é? Você sabe ler neuroimagem? Eu não sei. Então, a gente tem que se valer daquele estudo que é feito, né? Então, se você for olhar depois, a neuroimagem ela faz um mapeamento cerebral. No começo, quando você começa a fazer arroz, você não sabe se está bem cozido, mal cozido, quanto que põe de sal, quanto que não põe. Você vai testando, experimentando, vai vendo. E o processo de neuroimagem, gente, não é diferente. Vai testando, vai observando, vai pensando sobre aquilo, né? Vai refletindo. Então, quando eu fui fazer neurologia, eu fui fazer para saber como é que funcionava a cabeça do médium aqui dentro, se ele tinha uma estrutura diferente, se ele tinha uma membrana a mais ou a menos. Tudo igual de todo mundo. Então, não é a estrutura que é diferente, é a dinâmica que é diferente, né? E quando eu cheguei com aquela ansiedade, aquela vontade de aprender no curso, e o professor foi dando aula lá no ritmo dele, né? E no fim da história, eu entendi assim que nós não as coisas não funcionam no meu ritmo de ansiedade, funcionam no ritmo da ciência, devagar, lentamente. Então, a gente está
ainda mapeando o cérebro. Nós não conhecemos toda a dinâmica, todo o funcionamento, né? E ainda é um mapeamento do funcionamento, onde funciona o quê, onde fica o quê. Uma pessoa com epilepsia, por exemplo, será que tem um funcionamento, tem uma dinâmica diferente? Tem que ter uma dinâmica diferente, não é? A gente vê o efeito diferente aqui. Mas aqui dentro, aonde que é diferente? Qual é a dinâmica lá dentro? Então, isso foi sendo pesquisado e para a gente ter uma noção do mapeamento, então as imagens estão lá, né? Você tem, para quem está vendo, é aquele verdinho, essa aqui é a fotografia do cara que é normal. Aonde tem lá já uma boa parte de vermelho, então as cores vão dando para você, olha, aqui tem mais pulsação, aqui tem menos, aqui passa mais oxigênio, aqui passa menos. Então você vai começando a pesquisar e vai ver. Por exemplo, a pessoa que tem o TDAH, o que é esse negócio de TDAH, né? É um transtorno de déficit de atenção. Aquela pessoa que ela tem dificuldade, assim, de prestar atenção em algumas coisas, porque o foco dela tá aqui em cima disso e o resto passa batido. Então, todos nós temos um pouco disso, né? E parece que às vezes ela não está escutando o que você está falando, ela tem dificuldade de seguir assim uma orientação, né? Ela começa uma coisa e ela às vezes esquece da outra, não sabe onde pôs. Outro dia eu tava de TDAH lá em casa, assim, ó. Vocês viram meu óculos? Onde tá o meu óculos, né? Aí eles deram uma risada e foi falar para mim, ó, você já viu em cima da sua cabeça? E é isso, tá? Para você entender o que é. Então você já viu que eu tenho um pouco também, né? Um pouco todo mundo tem, que não pode ter demais da conta, tá? Então, vai mostrando que aqui a gente tem uma dinâmica diferente. O pessoal da depressão, olha lá, a depressão fica um pedacinho vermelho e o resto de outra cor. O pessoal da ansiedade, o vermelho aumenta, o pessoal ansioso. Ai, eu tenho tanta dor de cabeça. O doutor vai lá e manda fazer o exame, depois ele lê aquele mapeamento. O doutor lê. Eu não sei ler, você não sabe ler. É por isso que nós precisamos fazer uma junção do conhecimento, não é? Nunca li tomografia, então a coisa vai ficando meio difícil. Aí nós vamos chegando lá nas funções do cérebro, né? O pessoal da imagem, olha lá, você tem o cérebro. Pensa assim, uma central administrativa. Então, você tem um lugar que toma conta do comportamento. Aqui, assim, um lugar que toma conta da emoção. Mas lá dentro, os nossos movimentos são regidos por umas estruturas ou por outra. Tem a região da fala, a região da fala, da audição, da visão. Nossa, então é uma central administrativa? O cérebro é assim, é uma central administrativa. E você vai lembrar agora que toda essa central, né? Aquela flechinha leva lá assim, mediunidade é uma função de senso-percepção. Opa! Então, aqui é uma central e a mediunidade, senso também, né? Ver, ouvir, coisa de órgão de sentido, mediunidade, coisa de sentir, função de senso, então eu sinto. Percepção, aí eu percebo alguma coisa. Isto vai trazendo a mediunidade para cá, para as nossas vias sensoriais e vai trazendo para o nosso sistema nervoso. Então, você vai fazendo uma aterrissagem aqui, que mediunidade deixa de ser uma coisa que está voando aqui em cima, coisa de fantasma. Não, aquilo está chegando aqui no próprio sistema nervoso. E o cérebro que está aqui, ele então ele faz parte do nosso sistema nervoso, e então o nosso sistema nervoso está sediando a mediunidade, é sede da mediunidade. Que legal, eu não conhecia isso, Aparecida, você fala um pouco mais isso para eu entender?
Exatamente. Hoje a gente está abrindo espaço para essa junção de conhecimentos, não é? Então a gente vai juntando aquilo que a gente aprendeu do conhecimento revelado para aquilo que a gente aprendeu do conhecimento científico e a gente vai trançando isso para ver onde a gente chega. Então você imagina que o sistema nervoso ele recebe estímulos físicos e ele recebe estímulos extra físicos, e isso vem tudo aqui para dentro do sujeito. Então, o sistema nervoso do sujeito está trabalhando. Quando ele está trabalhando com estímulo extrafísico, é isso que a gente está chamando de mediunidade, de função de senso-percepção. A pessoa sente, ela percebe uma coisa que está numa dimensão mais sutil, né? E deduzimos, então, a partir disso, que a mediunidade está em relação íntima com o seu sistema nervoso. Sistema nervoso é feito de células, como qualquer outra parte do corpo. As células do sistema nervoso são os neurônios. Guarda isso porque a gente, no decorrer da história, vai chegar lá nesses neurônios, né? E a neuroimagem, então você já começou a entender que ela está a serviço da mediunidade a partir do olhar do pesquisador, seja o pesquisador da filosofia, seja, mas olha, Aparecida, mas o filósofo não faz neuroimagem, mas ele pensa naquilo que a imagem trouxe, a ciência está envolvida, mas tanto para você trabalhar de um lado quanto do outro, você precisa ter um certo nível de sensibilidade. Sabe, eu não tenho sensibilidade, não sou capaz de ler a neuroimagem, mas sou capaz de entender o texto. Então, se alguém traduz aquilo para mim, eu sou capaz de ler e interpretar o texto. Então, todo o conhecimento que nós temos, seja da ordem que for, ele está baseado no seu sistema de sensibilidade. Se você não está sensível àquilo, não adianta eu ficar explicando, falando, me matando aqui. Você não gosta de mediunidade, eu vou trazer 1000 explicações. A pessoa não é sensível ao tema, precisa ser, não é? Então, o conhecimento mais a tecnologia que avançou levaram para essas imagens, né, neurais. E o caminhar da ciência é lento e você vai descobrindo coisas, né? Quando eu me encontrei com a biologia a primeira vez, lá nos antanhos, quando eu era assim uma adolescente de 15 anos, eu tenho só 76, né? O neurônio era uma coisa assim muito nobre, estava aqui no cérebro só e não se refaz e acabou, acabou. Hoje, meu amor, você sabe que o neurônio ele se refaz, você sabe que tem neurônio no intestino. Tem, não sabia nem eu, até que a gente pesquisasse e que a gente percebesse. A gente, o pesquisador, né? O biólogo, o médico, eu só leio o relatório que ele escreveu. Então, a minha pesquisa é noutra área, mas eu não pesquiso sozinha. Eu vou pegando conhecimento que pode ser útil. Então, hoje se sabe que a memória ela não está organizada, não está guardada num lugar só do cérebro, né? Então, você tem memória localizada no cérebro frontal, memória localizada no cérebro temporal. Lá atrás, memória era coisa só de hipocampo e acabou. Não, Aparecida, olha, mudou, agora você precisa atualizar, né? Quando a gente falava de emoção, por exemplo, emoção vem só uma coisa assim, a pessoa está emocionada, a pessoa está brava, a pessoa está serena, mas isso tem uma repercussão aqui dentro, tá tudo envolvido, não é uma coisa só. Então, a nossa emoção também acontece aqui. E por que você está falando de emoção aí com neuroimagem, tá virando um furdúncio na minha cabeça? Não, porque na hora da mediunidade, aí é que entra o conhecimento sobre emoção, conhecimento da emoção, olha, emoção, mediunidade, faz o contato, faz o link com o universo espiritual através do pensamento e através da emoção. Então, tudo que eu puder conhecer da emoção também ajuda, né?
Estudando a memória, que quem vai estudar a memória, a função da memória, como é, como não é, porque memória está muito ligada à emoção. Memória é campo astral. Você está vendo como a gente vai trançando tudo? Aí é a trança do conhecimento. Memória é campo astral e a memória, você só memoriza coisas quando você prestou atenção e que tinha uma emoção junto. Então, eu não sei o que eu comi há 15 dias atrás, na hora do jantar, nem lembro se jantei, mas o jantar do casamento eu lembro, porque era o dia do casamento, tinha uma emoção em cima. Você está entendendo? Esse universo emocional, ele está envolvido com o universo mental, que está envolvido com o universo da mediunidade. As coisas são todas integradas, não são soltas. E hoje nós sabemos que nós temos memória consciente e memória inconsciente. Nossa, tem memória consciente? Você vê uma coisa, você viu, essa imagem entra, você analisa a imagem, depois a imagem volta lá atrás, onde ela foi observada, e ela fica guardadinha lá. Então, você tem a sua memorização separada em diferentes partes aqui, né? Ela é convertida ao longo do tempo lá para um outro lugar, para depois ela ser arquivada. Então você vai entendendo, né? As memórias é como se você salvasse, você trabalha no computador, você salvou uma coisa e guardou lá dentro. Aqui também você trabalha uma informação e depois você guarda lá dentro. E a memória inconsciente? A memória inconsciente tem um lugar também que você guarda lá dentro do cérebro. As memórias do inconsciente são aquelas memórias da emoção que eu não quero mais ver, que aquilo é ruim, que ai meu Deus, joga para debaixo do tapete. O debaixo do tapete está aqui. E aqui é a amígdala que, amígdala cerebral, tá? Não é a amígdala de garganta que eu tô falando. A amígdala cerebral, ela retém essa emoção. Então, você vai vendo que as habilidades motoras, elas ficam arquivadas lá no inconsciente. Quando você vai andar, por exemplo, você não pensa, olha, agora eu vou andar, vou pôr um pé na frente do outro a 40 centímetros de distância. Não, você levanta e anda. Aquilo está memorizado em algum lugar, não é? E quando a gente quer conhecer mais de memória, aí eu deixei um livrinho para você. Não é mediúnico, tá? É livro de estudo. Então, é para quem quiser aprofundar no tema da memória, um livro chamado Em Busca da Memória. Quem escreveu esse livro, Eric Kandel, ele foi prêmio Nobel, tá? Então, é para quem gosta de ou tem necessidade de se aprofundar. Eu gosto de trazer a informação porque se a pessoa se tiver um trabalho para fazer, se quiser fundamentar aquilo, vai olhando aí, né? Hoje nós sabemos que ela fica armazenada em diferentes partes do cérebro, mas se você for pesquisar lá, você vai ver um monte de outras informações de caráter científico para você. Para nós interessa saber que ela está arquivada lá nesse momento, isso basta. E que a nossa emoção, você dá uma olhadinha lá, a nossa emoção, ela está guardada lá na amígdala, que faz parte do sistema límbico, que é o sistema que cuida das nossas emoções lá dentro, né? E a conexão do médium com o astral é feita através da emoção e do pensamento. Então, você está vendo memória, emoção, pensamento, memória, mediunidade, olha as coisas se entrecruzando. Quanto mais nós estudarmos e nós conhecermos a interconexão desses itens, melhor para nós que gostamos do tema. Você não fica com ideias imprecisas. Então, eu ilustrei lá, transe mediúnico, pensamento chegando, transe mediúnico, emoção chegando, porque o transe se dá através disso, né? E a conexão acontece através da frequência.
Médium muito agitado vai ter assim um acompanhamento, um mentor, um obsessor agitado também, apressadinho, né? O médium mais sereno, ele tem uma postura mais serena, pensamento mais sereno, ele também vai se ligar com entidades mais serenas. É a frequência de cada um que vai dando essa ligação. E aqui, quando você vai trazendo isso tudo para o corpo, então o funcionamento do sereno, o funcionamento do mais, é a consciência que está mais acelerada, menos acelerada. Quem vai estudar isso? A neurociência, que é um campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. A pesquisa nessa ordem, envolvendo mediunidade, de neurociência e mediunidade, é coisa recente, viu, gente? É coisa assim de uns 10, 12 anos para cá. E isso caminha devagar. Lá atrás, o Kardec já falava da mediunidade, e mais atrás ainda, toda a humanidade falou. Mas com esse requinte de neurociência, isso está começando agora, porque a gente está pensando esse cérebro do médium funcionando e a possibilidade de ver alguma coisa. É a integração de conhecimento, é disso que a gente está vendo hoje. Mas para integrar conhecimento, pensa lá comigo, o centro que você vai tem um laboratório? Não tem. O que eu vou também não tem. Então, a gente tem que aproveitar um conhecimento que vem vindo de lá de fora, né? Lembrando que mediunidade é função de senso-percepção. Então, você sai pelo mundo aí e na experiência, você presta atenção que nem tudo que é captado a pessoa percebe com clareza ou é decodificado. Essa captação é como um sonho e nem sempre nós somos capazes de interpretar o sonho de primeira, né? Chega um estímulo. Tem gente que fala assim: escutei um barulho ou ouvi um, nossa, não sei nem o que é, mas ela sabe que vem de uma outra esfera. Ou então ela diz assim: olha, senti um arrepio agora, eu não sei de onde vem. Então ela não sabe decodificar, mas ela sentiu. E se sentiu, os órgãos do sentido estão ali naquele contexto. E aí entram os estudos propriamente ditos. Então, você tem estudos realizados em vários países, na Suíça, nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui no Brasil. Na Suíça, por exemplo, você tem uma pesquisa que foi feita pelos estudiosos, e um deles, ele falou assim: olha, vamos estudar o tálamo. Mas não era com mediunidade que ele estava estudando o tálamo, ele estava estudando para ver as funções, o mapeamento, né? Para ver a função. Então, aí veja, no tálamo ele está ligado ao despertar, ele está ligado ao dormir, então o sono, a vigília, a estrutura do tálamo, você olha lá na nossa imagem, está lá no centro do cérebro, né? Então, aí você que está do lado de cá e é interessado no assunto, você vê, olha, acordar e despertar, ele está percebendo lá dentro. Acordar, despertar, cérebro desperto, cérebro dormindo, isto é uma consciência acordada, uma consciência adormecida, mudou o estado de consciência. Transe é alteração de estado de consciência. Então, você começa a juntar. Começou o garimpo, uma informação do tálamo, que é mais ou menos uma central telefônica ali, né? Recebe impulsos que vêm de fora ou de dentro. Então, o tálamo é formado lá dos neurônios, você volta lá na história do neurônio. Aí você vai ver. Dormir, despertar, tem um ciclo, então você deita, relaxa e dorme. Tá, depois de você tá dormindo, você acorda. Então você mudou o estado de consciência, no caso do sono. Mas você pode ter, por exemplo, um momento em que você está quieto aqui, você faz um relaxamento e não dorme. Você está em vigília, faz o relaxamento e entra em transe.
Ah, modificação de estado de consciência de novo. Você está notando que aí você vai acrescentando aqui ingredientes no seu bolo do conhecimento, né? E nós temos um psicólogo aqui, o Júlio Pérez, que você vê aí, ele trabalha com neuroimagens em experiências espirituais. Ele gosta de fazer esse tipo de trabalho. Então, veja, a pessoa precisa ter formação, acesso àqueles aparelhos, ler aquelas imagens produzidas através dessa tecnologia e ela precisa querer, porque tem muita gente que trabalha no núcleo de neurociência, mas está interessado em estudar a mediunidade. O centro é interessado em estudar a mediunidade, mas não tem acesso à neurociência. E o que a gente está aqui buscando é fazer essa integração. Então, o Júlio Pérez, ele começou a perceber que as imagens mostravam para ele que quando uma pessoa chegava e falava tudo aquelas angústias que tinha, tudo, a gente sabe que você fica mais aliviado, você se sente mais aliviado. Mas ele começou a ler isso nas imagens. Aqui é a imagem do agitado quando chega, aqui é a imagem do mais relaxado quando sai. Então você começa a constatar coisas, né? Vai ficando mais próximo. E aí ele também percebe, lógico, que um órgão sozinho não provoca a experiência. Esse órgão é ativado por uma emoção, é ativado por uma situação, que existe um conjunto de coisas ali e o estudo vai avançando, né? E aí, o que precisa fazer? Você precisa testar mil vezes, mil vezes. O cidadão está em estado de meditação. Meditação, estado alterado de consciência. Como é que funciona? Aí ele está na prece. Como é que funciona? A prece é um estado alterado de consciência, porque você se volta para cá e você se concentra e vai focar toda a sua atenção naquela prece. Então você saiu daqui da periferia e interiorizou, é um outro estado. Quando você está psicografando ou você está fazendo uma pintura mediúnica, é um outro estado de consciência. Então vamos ver se isto aparece lá nas imagens. E aparecem. E aí você começa a perceber, durante uma psicografia, que é aquela escrita que você faz, de um texto, digamos assim, de uma complexidade maior, né? Um texto mais difícil, né? O Chico escrevia, às vezes, texto que a gente precisava de 2, 3 leituras para despertar, para ver, para entrar aqui, para compreender. Então, o que se viu? Que durante a psicografia, a complexidade do texto era grande. E quando a pessoa escrevia fora do transe, ela não escrevia assim tão difícil, era mais fácil. Mas, entretanto, quando ela estava escrevendo aquele texto difícil do transe, o funcionamento dela, da parte do pensamento, da parte da criatividade, ele estava mais pausado. Como é que ela está produzindo mais? E aqui está mais pausado. Preciso entender melhor isso. Então, aí entra aquela ideia de que a pessoa está recebendo uma mensagem e ali ela é mais ou menos uma caneta, ela só está passando a informação. Mas, olha, a psicografia, gente, não tem um tipo só, tem 3, 4, 5 itens para você olhar, 3, 4, 5 jeitos de processar essa psicografia. E cada um vai dar um resultado, não é? Então, como é que os estados, esses estados de neuroimagem, esse estado que você entra, essa fotografia, tudo isso pode ajudar na compreensão do transe? Vai ajudar a você perceber o fenômeno que acontece durante aquela experiência. Vai caminhando, vai andando, né? E a gente sempre vai recomendar cuidado, e o pessoal da experiência sempre vai dizer que cada região participa de diferentes experiências. Lembra que a memória ela não está num lugar só? Então, uma experiência mediúnica não ocupa também um único ponto do seu cérebro, da sua estrutura, né?
Gente, eu sei que a aula é longa, já ganhei um pito aqui, mas vou continuar. Posso continuar? Se eu puder, eu vou continuando, tá? Então, porque veja, vamos exemplificar essa história do cérebro. A sua mão, por exemplo, faz um movimento para escrever, mas você não usa a mão só para escrever, você usa para acariciar, você usa para dar uns tapas, não é? Então, a mão é a mesma estrutura sempre que vai fazer vai ter diferentes finalidades, vai fazer diferentes movimentos. Então, aqui também vai nessa analogia perceber que aqui também é diferente. E você vê, e essas experiências que o Júlio Pérez fez, ele não foram feitas aqui no Brasil, ele foi para fora, é difícil ir, você tem que ter o meio, tem que se manter lá, tem que falar outra língua, por isso que tudo caminha devagar, né? E depois ele volta para cá. E tivemos ainda uma outra psicóloga, porque são médicos ou psicólogos que vão fazer neurociência. Se você fez medicina, você presta lá, vai fazer uma pós-graduação em neurociência. Se você fez outra faculdade que não foi medicina ou que não foi psicologia, fica difícil, não vai dar, você tem que ter um caminho para chegar lá. Ainda é assim. E qual é a importância desses estudos, então, se é tudo tão engatinhando assim? Exatamente isso. Porque nós estamos engatinhando, porque nós estamos assim, sabe, na fronteira do descobrimento, então é um garimpo, é um achado. Quando você vai fazer um anel, você precisa reunir uma série de pedrinhas, tem que ter um ourives. Não é assim, vou sentar aqui, fazer um anel e pronto. Não é assim. Você desenvolveu todo um conhecimento para fazer isso. Então, e isso que o anel é uma coisa concreta. Agora você imagina um conhecimento que você vai desenvolvendo em bases abstratas, mas a pesquisa ela vai sendo feita aqui num universo concreto. Será que nós temos já um aparelho para medir o outro lado da vida? Não temos. Nós estamos medindo as estruturas físicas do médium durante o transe. E você está vendo como é a dificuldade que se encontra. Então, Júlio Pérez foi para lá, foi para Pensilvânia, trouxe as informações, trouxe o resultado dos estudos. Outros pesquisadores, uma psicóloga foi para a Alemanha e lá a Alessandra ela participa de uma experiência também feita com médiums, 8 médiums, 6 eram alemães, 2 eram brasileiros e eles se submeteram. Então, e esses médiuns eram todos kardecistas, né? E eles participam dessas experiências e durante o transe se observa que eles têm áreas ativadas. Então, você tem que fotografar antes do transe, durante o transe, depois do transe e fazer as comparações e os estudos. E eu acho isso apaixonante, né? As imagens vão mostrando algumas coisas para a gente, e mesmo que você não saiba ler a imagem, você vê que é diferente. E como é que ela leva o estudo? A psicóloga, ela se diz uma pessoa que acredita na espiritualidade, mas ela já alerta que, enquanto cientista, ela só está fotografando o que está acontecendo dentro do cérebro daquela pessoa. E então o que ela pesquisa? Ela pesquisa, olha, se a pessoa ela tomou álcool, se ela tomou uma droga, como é que isso interage no cérebro? É igual ou é diferente quando acontece um transe? Interfere no corpo da pessoa? Não interfere, né? Então você reúne todos esses conhecimentos e vai juntando um pouco daqui, um pouco dali. É como se você estivesse fazendo um bolo. Você traz uma farinha, traz uma suquinha, traz uma manteiguinha, um ovo, e você vai juntando, juntando, e isso vai formando o conhecimento. Até onde nós chegamos, nós temos essas pesquisas, né? Os estados pesquisados são de fora do transe, quando você está em vigília, quando você está em transe e depois do transe. Quando a pessoa
Aí fez o mapeamento. A pessoa está em transe e diz assim: olha, eu estou vendo o mentor assim, assim, assado. Então, se ela está vendo, segundo a pesquisa, teria que ter uma movimentação aqui no centro visual. E tem a movimentação no centro visual. Eu não estou vendo, você não está vendo, mas a máquina também não vê, mas a máquina registra que no cérebro do médium existe uma movimentação que mostra que ele está vendo alguma coisa. Agora, o que ele está vendo, só Deus sabe, né? Daí ser senso, percepção, precisa perceber. Gente, essa história é linda, é longa. Você tem as atividades mostradas através da ressonância magnética, né? Os médiums, eles se submetem, então precisa da boa vontade de todo mundo para a pesquisa ir para adiante, né? São gastos elevados que você vai, e quando acabou tudo, nossa, ainda estamos mapeando, mas já é mais um passo, né? Para a gente ir chegando e constatando e verificando e ir entendendo melhor estas coisas que se passam. Esses estudos todos que nós falamos realizados lá fora, eles são transferidos para cá, e quando eles são transferidos, porque eu estou falando dos estudos feitos por estudiosos brasileiros, né? E como eles moram aqui, então eles vão lá, fazem aquilo e vêm para cá. E qual é o centro de estudo aqui que leva isso para adiante? É a UF de Juiz de Fora, a Unidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós temos tido reuniões que depois saem, os eventos são publicados e eu fico feito um rato de laboratório lendo todos os eventos e o que eu posso participar, que sou convidada aí, vou xeretar, porque eu não sei fazer muita coisa, nada do que é feito lá. Muito da pesquisa que eu faço é outro lado. Então, qual é a minha função? É unir isso que eu venho trazendo, ver dentro da clínica o que eu posso constatar e o que eu posso deduzir disso. Eu amo fazer essas coisas e amo repartir com quem quiser saber, não é? Então, essas pessoas vieram, fizeram lá os seus estudos, vieram para cá, trazem isso e a gente vai olhando. E qual é o próximo estudo? O próximo estudo a gente vai ver mais um pouco, ver se a gente consegue perceber. Agora vamos fazer o pessoal da meditação aqui, o antes, durante, depois, vamos comparar com outras coisas. Então, esse, como todo outro conhecimento, vai crescendo devagarinho, um degrauzinho de cada vez, né? E aquilo que já existe, a gente vai adaptando ao conhecimento que a gente vê por aqui. Dentro das tradições religiosas, dentro da mediunidade. Em termos de mediunidade, nós temos aqui no país os espíritas que você conhece, os kardecistas, os não kardecistas, os umbandistas, o pessoal do candomblé, o pessoal dos católicos carismáticos e etc. Muita gente ainda hoje considera todos esses eventos mediúnicos desse povo meio que doença, mas já tem uma parte de médicos e de psiquiatras e de psicólogos que funcionam e eles estão estabelecendo critérios que, entre eles vão usar para conseguir fazer essa distinção. Clinicamente, gente, eu já conversei aqui em outros momentos, a gente faz muito bem essa distinção de quem é louco e de quem não é. Olha, ele é médium, ele trabalha, ganha, paga as contas, os filhos estão na escola, onde está a loucura? Mas ele diz que ele vê umas coisas que ninguém vê. Uai, é justamente isso que é o estado alterado de consciência. Você pode medir na vida dele, fora dos aparelhos, como é que as coisas funcionam, né? E tem algumas hipóteses, né, que já são levantadas nesses congressos, que às vezes, como é que é vista essa experiência? Às vezes, uma delas, que é mal vista, é a da... Fica assim, olha, gente, tem sempre um passarinho que vem aqui escutar a aula, ele tá lá na janela outra vez, lá assistindo a aula. Passarinho!
Então, aí a doença tá lá, o cara tá lá. Olha, então tem doença mesmo? Tem gente que tá doente mesmo? Tem gente que tá doente mesmo e que é alucinação mesmo. Tem gente que nem tem alucinação, nem tá doente, mas frauda. Ele quer aparecer assim, né? Então ele fala que ele tá em transe, ele não tá em transe nenhum. Ele frauda as coisas. E tem gente que sabe, é sério, é decente, é honesto, vive lá o seu transe, tá tudo certo, tudo em ordem. Nós vamos caminhando com o conhecimento que nós temos. Não negamos nada, tentamos entrelaçar tudo e alguns pesquisadores estão lá e têm alguns livros sobre mediunidade em termos clínicos, que é uma coisa que eu gosto, né? Então, você tem o professor Nupor Orlando, que ele escreveu Mediunidade, um ensaio clínico, e tem o doutor Tiago Crispiniano, que escreveu Mediunidade Clínica. É o que a gente tem para encerrar o nosso tema de hoje e deixar as indicações para você. Você fica com um abração grande e você fica sempre lembrando de fazer o seu grupo de estudo, nem que seja o grupo do eu sozinho, né? Mas você é responsável pelo seu desenvolvimento. E se eu puder ajudar e você quiser solicitar qualquer tipo de informação que eu tenha acesso, é só mandar, viu, gente? Tô aprendendo a responder e já fiz algumas respostas. Hoje mesmo, antes da gravação, tive uma aula aqui. Olha, você está respondendo tudo errado, faça assim, faça assado. Vou tentar, porque eu também sei que o meu desenvolvimento nesta área depende do meu desempenho, assim como o seu também. Fica com um abraço grande.